Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Que a vida só vale a pena ser vivida à medida em que ela é refletida. Aquele que não reflete a vida que vive, aquele que não reflete a experiência pessoal, diária, nós podemos chamar até isso de exame de consciência, né? Faz uma leitura cristã disso. O que é o exame de consciência? Aquela oportunidade que a gente tem de voltar os olhos para o nosso jeito de viver, para a vida que nós estamos escolhendo, e aí você ter coragem de ser o seu juiz. De ter coragem de fazer uma interpretação se está sendo justo ou não aquilo que você estabelece para você. Qual é o papel do juiz? A jurisdição é justamente olhar para a realidade, para as partes que compõem aquela realidade e identificar se é justa ou não aquela relação que as partes estão estabelecendo. Eu preciso fazer isso todo dia comigo, você também. Olhar para as escolhas que você faz na sua vida, para o tratamento que você se oferece e saber se você está sendo justo. Muitas vezes nós não chegamos à resposta que essa menina aqui precisa chegar. Por que que meus relacionamentos são tão vazios? Por que que mesmo ela sendo uma pessoa boa, uma pessoa religiosa, por que que apesar de todos esses valores que ela tem, que ela enumera aqui no início, tem uma boa família, pratica uma religião de maneira saudável, é estudiosa, por que que com ela alguma coisa está dando errado? Talvez falte estabelecer esse juízo. Investigar-se com mais propriedade. E quando o assunto é relacionamento, gente, a primeira coisa que nós precisamos colocar no tribunal é o tanto que a gente se ama. Não podemos negligenciar o amor que a gente se oferece. Que boicote é esse? É um auto-boicote, né? A pessoa se boicota o tempo todo. Porque ela, ao invés de oferecer a ela o amor necessário, isso é, o cuidado, porque como é que o amor próprio se expressa na vida de uma pessoa? Através do cuidado. Do cuidado que eu tenho comigo, com o meu corpo, com a minha saúde, o cuidado que eu tenho com a minha alma, com o meu espírito, aquilo que eu me ofereço diariamente, o livro que eu leio, a música que eu escuto, os lugares que eu frequento, os amigos que eu deixo ter uma autoridade sobre mim. Tudo isso é expressão do amor próprio. Quem não se ama, não passa no filtro aquilo que se oferece. É igual aqui em Minas, naquele coador antigo, né, que a gente passava o café. O coador que era? Era um filtro de pano feito pela nossa mãe para que a gente pudesse tomar a parte do café que nos interessava. Porque vai jogar o pó dentro do café para você ver, para ver se você consegue tomar. Não dá. É preciso ter o filtro de pano, que a gente chama de coador, para que a gente fique com a parte boa do café. Muitas vezes nós não usamos este filtro para perceber o que a gente se oferece. A gente vai causando uma intoxicação da alma, uma intoxicação da mente, uma intoxicação de tudo aquilo que nos gera. Aí você tem todos os significados: mente, coração, alma, espírito. A gente fica poluído. Por quê? Porque a vida, o mundo, as realidades que estão de fora, elas podem ser nocivas a nós. É claro que tem muita coisa boa de fora que vem nos ajudar, nessa consistência humana. Agora, se a gente não passa pelo filtro essas realidades, pode ser que a gente esteja tomando um café envenenado. Pode ser que a gente esteja provocando uma intoxicação dentro de nós, porque a gente não teve coragem de identificar, de colocar ali um filtro que nos ajudasse a ficar mais puros. O amor próprio
É esse ponto de partida para que todo relacionamento seja saudável. Quem não se ama, quem não se cuida, quem não faz o dever de casa diário, de jogar amor dentro do coração, e essa é a ação de Deus, é justamente o que Deus faz no coração daquele filho que volta para pedir perdão ao pai. Ele precisou voltar a se amar. Ele precisou identificar que comer a lavagem dos porcos não era para ele. Engraçado, né? Você vê naquele rapaz a identidade que não havia sido totalmente perdida, que é quando ele lembra que ele tem pai. Isso é amor próprio. É o amor próprio que move o coração daquele rapaz ao identificar que aquela miséria, que aquele alimento imundo não era para ele. Minha gente, quantos de nós ficamos nos alimentando de sentimentos estragados que podem ser comparados à lavagem dos porcos? Quantas vezes eu encontro pessoas bonitas, nutridas, com relacionamentos precários, tóxicos, viciantes. Aquele pseudo-amor, né? Aquele falso amor, que pode ser comparado a uma lavagem de porco. Aquele namoro que não é outra coisa senão um chiqueiro. Não há nada de puro naquilo. A pessoa se maltrata o tempo todo só para ter a companhia do leitão, né? Não, pelo amor de Deus, você merece muito mais. A pessoa só se recupera no momento em que ela olha para o espelho e vê a face desfigurada e diz para ela mesma: eu não mereço esse tratamento. Isso corrigiria tantas coisas dentro dos namoros, dentro das relações de casamento, porque também no casamento acontece isso. Quanto o marido tratando a esposa de maneira que vai expulsando o amor próprio dela, ou então é o amor próprio que foi expulso, que já permitiu aquele tratamento tão odioso. Namoro, casamento, relação entre amigos, nós precisamos ter muito cuidado para a gente não se acostumar ao alimento imundo. Precisamos tomar muito cuidado para a gente não se acostumar com o precário e achar que ele é a única coisa que nós merecemos ter na vida. A gente merece muito mais. Merece no sentido de ver que há uma dignidade em mim, em você, que não pode ser nunca, em hipótese alguma, pode ser esquecida. Essa dignidade também chama-se amor próprio. E é através dela que Deus nos fala, que Deus nos chama, que Deus nos traz de volta. Reacenda o valor que você tem. Tenha consciência da grandiosidade que você representa diante de Deus. E trate-se. Trate-se da mesma forma como Ele te trata, com amor e com respeito. E cada vez mais conscientes de que o nosso processo de santidade é um processo de humanização. Humanizar é a gente descobrir no dia a dia um jeito da gente deixar harmônico aquilo que a gente é. Há uma lição que a gente aprende, que todo o processo humano, todo o aprendizado, né, a gente vai aprendendo a ser gente. A filosofia nos ensina que o processo de incorporar o mundo, ele é tão essencial, porque é ele que vai fazendo com que a gente seja capaz de descobrir o que a gente é na relação com o que o mundo é. Eu me faço humano à medida em que eu experimento o outro nas suas diferenças. Eu me faço humano na medida em que eu consigo descobrir no outro aquilo que ele tem e o que eu não tenho. A gente vai se humanizando a partir das possibilidades que são próprias da vida o tempo todo. Só que às vezes, no momento em que a gente precisa se humanizar, a gente não sabe viver o processo. Porque muitas vezes nós temos uma visão um pouco ingênua da realidade. Nós achamos que nós somos perfeitos, que nós vamos dar conta de tudo. Mas de repente a gente toca no limite, toca na fragilidade. A gente descobre que nós somos peças de cristal. Quebramos com muita facilidade.
E ao você descobrir que você é peça de cristal que precisa ser cuidada, você toma contato com a sua humanidade. Essa humanidade que precisa viver o seu aperfeiçoamento constante. Pode ser que em outros tempos a gente tenha pensado que a santidade consistia em a gente se transformar em anjos. Mas não. A santidade consiste em aperfeiçoar o humano que está em nós. E ao aperfeiçoar o humano que está em nós, de alguma forma, nós nos configuramos a Deus. Porque Deus, pelo mistério da encarnação de seu Filho Jesus, nos mostra que Ele ama a humanidade e que todos os valores humanos foram incorporados e assumidos pelo Cristo. E que aí, neste momento, em que você, em que eu, em que nós fazemos juntos a bonita experiência de descobrir o que nós temos de frágil, então a gente vê no Cristo, em Jesus, no Verbo encarnado, o modelo de humanidade que nós precisamos observar para que a nossa fragilidade seja superada nele, com ele e por ele. Tudo o que acontece na vida humana acontece na força dessas três preposições. Acontece na força desses três movimentos. É por ele, é com ele e é ele, é nele. Ele faz o movimento, ele nos entrega esta graça e nós tomamos posse disso. Humanizar, então, é também você se cristificar. É você viver o processo da melhoria. Às vezes a gente fica dentro de casa e a gente começa a olhar para as paredes, para o telhado, para a laje. A gente descobre uma ou outra rachadura, alguma fragilidade. E aí a gente comenta, olha, nós precisamos fazer uma reforminha na nossa casa. Geralmente a gente faz as reformas para o fim de ano, né? Para as festas de fim de ano. É sempre um jeito que nós temos de dar um jeito de colocar um pouco mais de beleza para que a gente possa finalizar bem o ano e começar o outro diferente. É interessante isso, porque na regra de nós darmos uma reforminha na casa, a gente descobre que também nós precisamos fazer a reforminha dentro de nós. Porque quando a gente faz essa reforma no temperamento, no jeito de ser, na nossa personalidade, o nosso modelo, o nosso protótipo é o Cristo, é Jesus. Então nós olhamos para Ele e descobrimos um jeito de ser, um jeito de falar, um jeito de olhar, um jeito de viver. E quando a gente compara com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente vive, com o jeito como a gente fala, com o jeito como a gente se comporta, a gente descobre então as inadequações. Você descobre que você ainda não é o que você poderia ser. Que você ainda não se transformou no que você poderia se transformar. Que você ainda não é a pessoa que você poderia ser, porque ainda faltam algumas reformas a serem feitas. E isso é humanizar. É você descobrir que há sempre uma reforma a ser feita. Há sempre um detalhe da nossa vida, do nosso coração, que pode ser melhor. E não importa a idade em que nós estamos. Há sempre um tempo de vencer, de tornar melhor, de fazer a reforma que o nosso coração tanto precisa. A espiritualidade é a totalidade da vida. Então, as questões humanas que nos incomodam, que precisam ser melhoradas, são sempre matéria-prima de direção espiritual. Eu gostaria, Padre, de ouvir a sua opinião sobre a verdadeira amizade. Em quem podemos descobrir uma verdadeira amizade? Olha só que bonito, né? Falando disso já. O que é o verdadeiro amigo, né? Eu sempre acreditei na vida, desde muito pequeno, que existem pessoas na nossa história que elas são tão fundamentais, que a gente já não pode mais dizer o nome sem que a gente se lembre do nome dela. Quando a gente identifica os verdadeiros, as pessoas essenciais na nossa vida, é assim, no momento da muita alegria ou no momento de muita tristeza. São esses dois extremos que são capazes de nos revelar quem a gente ama de verdade. Quando você está alegre demais, aquelas pessoas que você gostaria de ter do seu lado, de ver as mesmas coisas que você está vendo. Quando você está triste demais, quais são as pessoas que você gostaria que estivesse ali segurando na sua mão?
Aí você identifica os seus verdadeiros amigos. Agora, por que eles ficaram? É um mistério. A gente nunca sabe dizer por que aquela pessoa ficou amiga da gente. Talvez porque ela tenha tido uma sensibilidade maior que os outros não tiveram. Talvez porque elas olharam para nós de um jeito mais aperfeiçoado, tiveram mais paciência com a gente, tiveram mais calma. Não é assim? Os amigos que vão ficar para o resto da vida são aquelas que dizem, gente, ele é aborrecido, ele é enjoado, mas eu sei que na hora que eu precisar dele, ele está do meu lado. Não tem gente assim? Só por isso a gente suporta os defeitos dos outros. E porque a gente sabe que mesmo que ele esteja na miséria, ele não vai me abandonar. Mesmo que eu perca tudo o que eu tenho, isso é amor. Não há condições. Eu não tenho medo de que o outro não vá me receber. Eu não tenho medo de que o outro vá me tratar do mesmo jeito que eu tratei. Eu não tenho medo de que o outro vá ter resistência a mim. Não. O amor que eu sei que ele tem por mim me dá coragem de ligar no meio da noite e dizer, eu preciso de você agora, mesmo que você não tenha tido a oportunidade de me ter do seu lado no momento que você precisava. Isso é o que é a relação que nós temos com Jesus, né? Quando você tem coragem de bater na porta dele no momento que você não merece estar. Quando você tem coragem de chamar por ele no momento em que você não mereceria chamar. Esse é amigo de verdade. É quando não depende do tempo, quantas vezes eu liguei para você, quantas vezes eu fui atrás. Não. O laço que permanece, que independe do tempo. Porque às vezes na correria da nossa vida, às vezes você não tem aquele tempo de cultivar, mas você sabe que ele está lá. Eu tenho uma amiga minha, Marina, que cada vez que eu ia embora, eu até me emociono, sabe, quando eu me lembro disso. Porque não foram fáceis os momentos em que ela me disse isso. Ela sempre me disse em momentos em que a minha vida estava sendo difícil. Cada vez que eu pegava o meu carro, que no apartamento da minha mãe não tinha garagem, eu deixava o carro na casa dela. Era a última frase que eu escutava toda vez que eu ia embora. Ela no portão, ela olhava para mim e falava assim, tô aqui, viu? A Marina, ela não fazia parte do meu dia a dia, ela não está lá do meu lado em Taubaté, ela mora em Formiga. Mas para mim aquela frase ganhou um significado tão grande, gente, porque cada vez que eu me recordo da necessidade de ter alguém do meu lado, eu me lembro dessa frase, sabe? Tô aqui, viu? Isso é, eu não faço estardalhaço, eu não crio muito barulho, eu não dou muita notícia, mas eu estou aqui. O tempo vai passar, as coisas vão ficar diferentes. Pode ser que eu não tenha a oportunidade de estar aí, pode ser que eu não tenha a oportunidade de chegar a tempo, mas fique sabendo que eu estou aqui. E como essa frase tem o poder de repercutir em quem é amado? Talvez quem ama nem sabe o tanto que isso repercute. Porque experimentar a misericórdia pelo lado dos fortes, não sei se tem muita vantagem. Eu quero ver a gente saber experimentar a misericórdia pelo lado dos fracos. Quando você precisa ser o amado, quando você precisa ser o ajudado, quando você precisa ser aquele que sai do lugar para pedir a ajuda. E aí nessa hora, neste momento, você saber que as coisas poderão ser resolvidas com aquela presença que você sabe que não muda. Está ali. Alguém que lhe assegura estar ali. Eu estou aqui. Gostaria de terminar de um jeito diferente, quem sabe, né? Nunca tive a oportunidade. Eu não sei qual é a possibilidade que eu tenho de estar na sua vida. Eu não sei de que forma eu posso estar na sua vida. Pode ser que de uma forma concreta, pode ser que você me conheça, pode ser... Não sei, pode ser que seja só pelo programa, pode ser que seja pelo e-mail.
eu gostaria de também poder dizer para você, movido pela força de um evangelho que eu acredito. Pode ser que você esteja marginalizado, pode ser que você nem goste de padre, mas goste do que eu falo. Eu gostaria de continuar estando aqui. Só isso. E poder dizer para você, eu estou aqui. Eu estou aqui para pagar o preço que eu sei que eu preciso pagar, para poder exercer o meu ministério do jeito que eu exerço, para continuar lutando por aquilo que eu acredito, para ser um ser humano, e só isso. Um ser humano que de repente queira fazer a diferença no mundo, buscando os marginalizados do nosso tempo. Quem sabe aliviando alguma culpa, quem sabe passando a mão na cabeça de quem precisa, e assim, curando as dores do mundo do jeito que a gente pode. Eu quero lhe dizer que nós estamos aqui para ser o apoio, quem sabe, que você precisa, para concretamente poder agir, para poder fazer alguma coisa, para melhorar esse mundo. E quem sabe você aí também descobrir isso. Para quantas pessoas hoje você poderia dizer isso? Aconteça o que acontecer na sua vida, eu estou aqui. Quando nos deparamos com a condição da existência humana, invariavelmente nos perguntamos o porquê do sofrimento. Por que de sermos assolados por tantos conflitos, desastres, problemas? A mídia atualmente explora esse lado obscuro da existência. Desastres naturais, guerras, terrorismo, famílias desfeitas, gente morrendo pela fome, pessoas tentando sobreviver em condições totalmente indignas, pessoas em estado de profunda depressão, outros se refugiando em estados de aparente euforia. Diante desse quadro trágico da vida humana, alguns buscarão respostas, outros apenas se conformarão. Os mais céticos dirão que as coisas são assim mesmo, devido ao egoísmo humano, acrescentando que o sofrimento é a maior prova de que Deus não existe, de que Deus não é bom, pois se Deus existisse, Ele não permitiria o sofrimento. Padre Fábio, qual o significado do sofrimento nas nossas vidas? Deus nos abençoe, um grande abraço. José Marcos, o sofrimento ele nasce, primeiramente a gente precisa fazer uma distinção, né? Quando a gente fala de sofrimento, nós estamos falando de um limite. Eu posso viver esse limite na minha carne, quando eu corto o dedo, eu sinto dor. O sofrimento é físico. Quando eu quebro um osso, quando eu me corto, quando eu me machuco, eu vivo a experiência do sofrimento físico. Quando você está doente, quando a gente tem febre, né? Nós vivemos o desconforto do corpo. Isso todos nós passamos o tempo todo. Nós somos frágeis, né? E porque meu corpo é frágil, eu preciso protegê-lo. Se eu tomo muito sol, eu corro risco de ter câncer de pele. Por quê? Porque eu sei que a minha pele tem um limite. E quando esse limite é desrespeitado, o meu corpo sofre. E nós temos um outro tipo de sofrimento, que é um sofrimento espiritual, que nós também podemos chamar o sofrimento da mente, né? Quando eu fico preocupado com alguma coisa, quando eu perco a paz porque os problemas estão ao meu redor. O sofrimento espiritual, o sofrimento mental, psíquico, né? São desdobramentos de sofrimento. Às vezes eu encontro pessoas que sofrem muito porque estão sendo caluniadas, aí perdem o sono, perdem a qualidade de vida, vão vivendo processos depressivos, né? E você citou várias consequências, várias situações em que a gente identifica o sofrimento humano. Eu sofro porque eu sou limitado. É verdade. Quando alguém morre na minha vida, eu sofro. Por quê? Por causa do limite da vida. O outro era limitado, ele é precário, né? Ele sofre de precariedade, ele é criado, tudo que é criatura morre, se encaminha para o fim. E no momento que esse fim acontece, eu tenho dificuldade de lidar. O outro precisou morrer, por quê? Porque era limitado.
Chega um momento em que o corpo esgota, já não tem mais condições de continuar. O envelhecimento é assim, né? Nós vamos perdendo a vitalidade do corpo. E no momento que o outro morre, eu começo a enfrentar os meus limites. Eu vou sentir saudade dele, eu vou sentir a falta. Então veja bem, o sofrimento vai perpassar a vida humana o tempo todo, porque o limite faz parte do nosso estatuto. Onde você tem pessoa, lá você tem a experiência do limite. E o limite, ele sempre vai ser uma experiência de sofrimento. Só que nós precisamos identificar que há duas formas de prestar atenção nesse limite. Uma primeira, que é bastante pessimista, que é quando eu começo a pensar os meus limites e os limites dos outros como um empecilho para a nossa felicidade. E aí nós caímos nessas frases feitas, nessas respostas simplistas, que dizem assim: Deus não existe, porque se Ele existe, Ele não iria permitir o sofrimento. Isso é uma coisa que nós escutamos o tempo todo, mas vamos ser sinceros, esta é uma perspectiva muito ingênua. Ela pertence a um contexto de idealizações, né? Uma pessoa que idealiza muito a vida vai achar que tudo tem que ser perfeito, bonito, ordenado, feliz. E aí a gente costuma dizer que Deus não existe porque o limite existe. Então eu vejo o sofrimento, eu não consigo acreditar que Deus possa existir. Por quê? Porque o sofrimento me fere. Esta é uma forma de compreender o sofrimento, uma visão pessimista sobre ele. Mas por outro lado, nós podemos ter uma visão otimista do sofrimento. Eu começo a compreender o meu limite como uma oportunidade que eu tenho de viver a experiência do cuidado. Por exemplo, digamos que você foi viajar, comprou lá uma peça bonita que precisa de cuidado para ser transportada, porque senão ela quebra. Veja bem, o que você vai fazer? Você vai embalar essa peça, você vai revestir de cuidado, você vai ter a precaução de cuidar bem do revestimento dessa peça para que ela chegue inteira no seu destino. Digamos que você vai mandar um presente. Então você sabe que o presente que você está enviando é frágil, você não quer que se quebre no meio do caminho. Então você vai cuidar, você vai embalar de um jeito certo, para que, ao chegar ao destinatário, a peça não esteja quebrada. A peça quebra, isso é limite. Ela não é inquebrável. Ela não está livre do dano, da possibilidade do dano. Mas eu então vou fazer com que eu revista essa situação de cuidado para que ela possa perdurar. E aí nós temos a dimensão positiva do sofrimento. Quando o sofrimento nos aponta para um cuidado que nós precisamos tomar. Este cuidado ele pode ser físico, ele pode ser psíquico, ele pode ser mental. Como? Digamos que o meu corpo, eu senti uma dor no meu ombro. O meu corpo está avisando que alguma coisa não está bem. Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar um médico para saber o que há de errado com o meu ombro. É uma forma de cuidado. A dor é um sinal positivo, é o corpo mandando um recado. É por isso que eu tenho pavor de gente que sente dor e não vai ao médico. A minha mãe perdeu uma vista por causa dessa história. Toda vez que ela me encontra, é engraçado, estou sentindo um incômodo nesse olho. Aí eu falava, mãe, a senhora tem que ir ao oculista. Passava um mês, encontrava a dona Ana, ela de novo. Fazia assim. Engraçado, não estou enxergando. Está embaçado esse lado de cá. Aí eu falei para ela, mãe, eu não sou oculista, não adianta a senhora falar para mim. Aí teve um dia que teve uma dor terrível, teve um estado nervoso lá, a confusão que acontece dentro de casa, né? Teve uma dor terrível naquele olho, quando foi para o médico já não podia fazer mais nada. Tinha sofrido um glaucoma. Então veja bem, o olho da dona Ana começou a dar sintomas. Começou a indicar que alguma coisa não estava bem, começou a sofrer. Ela não observou, não cuidou, ficou cega de um olho. A vida é assim. Então muitas vezes a dor
sinaliza, este sofrimento físico sinaliza para um cuidado que nós precisamos tomar. Vamos falar de um sofrimento mental. Você começa a ficar incomodado com alguma coisa que você está pensando. Então você está perdendo o sono por causa daquilo. Oh, meu Deus. E toda hora que você vai dormir, você fica pensando naquilo. Se você não toma uma decisão diante daquilo que incomoda a sua mente, não adianta sofrer. O sofrimento vai ser em vão. Agora, se você toma uma posição, então digamos que o que está me incomodando é uma situação prática. Eu estou vendo meu filho fazer isso não está me agradando, ou estou vendo aquela pessoa fazer isso, não está me agradando. Eu vou lá e tento resolver, ou estou sendo caluniado, eu vou lá e eu tento resolver a calúnia, eu tento esclarecer as coisas e você volta a dormir direito. Pronto. O sofrimento que estava lhe incomodando, você o interpretou de maneira positiva, fez alguma coisa em torno daquilo e resolveu a situação. Um sofrimento psíquico, por exemplo. Então, de repente, você está sentindo ciúmes. Você está com ciúme desordenado do seu namorado, da sua namorada, e ao sentir este ciúme, você acaba ficando agressivo. É um sintoma de alguma coisa que está errado com você. Se você não pega esse sofrimento e o interpreta de maneira positiva, compreendendo que ele sinaliza para algum limite que você tem e que você precisa superar, você vai sofrer em vão. E assim é, minha gente. Por que a fome prevalece no mundo? Porque falta solidariedade. Falta gente que faça alguma coisa, que tome decisões. Por que a injustiça prevalece? Nós vimos essa semana, né? É lamentável quando nós ligamos os nossos noticiários para ver o que acontece no Brasil. E a gente percebe que o nosso país está nas mãos de pessoas irresponsáveis. Foi lamentável ver aquela cena daqueles deputados, daqueles assessores todos, recebendo um dinheiro que não é deles, né? Eu não estou fazendo julgamento de uma situação, eu já estou dizendo daquilo que foi comprovado. Das propinas e dos dinheiros que vão para dentro das cuecas, das meias, é lamentável. Agora veja bem, somos nós que colocamos essas pessoas no poder. Somos nós que delegamos a ela o poder de administrar os nossos estados, o nosso país, as nossas cidades. Se a gente tem um prefeito corrupto, fomos nós que elegemos esse prefeito. Aristóteles já dizia que a política é uma das expressões mais perfeitas da bondade. Mas a verdadeira política, né? Que é do homem de bem que administra o que é público, para que aquilo que está sendo administrado possa diminuir o sofrimento dos administrados, né? O dinheiro administrado diminui o sofrimento daqueles que contribuíram, que são administrados por aqueles que foram eleitos. Então, muitos sofrimentos que estão no mundo, muitos não, né? Todos, né? De alguma maneira foram causados por mãos humanas. Por isso que é muito injusto a gente dizer que Deus não existe porque a gente sofre. Deus existe. Agora, o sofrimento é uma consequência das nossas escolhas erradas. Você mesmo hoje, você viveu, você saiu para trabalhar e você fez escolhas. Você alimentou os sofrimentos seus ou dos outros. Muitas vezes a nossa postura humana, minha gente, eu vejo isso em mim. O quanto que às vezes eu imponho sofrimento aos outros, por causa do meu jeito de ser. É muito triste quando a gente percebe que o nosso jeito de ser faz sofrer o outro. Injusto isso, né? É por isso que a gente precisa ter muita consciência. Será que a minha ação, a minha palavra, o meu gesto fez sofrer ou aliviou? E se a gente não toma as decisões, se a gente não muda isso, isso vai se avolumando e o mundo vai ficando cada vez pior. É a ação pensada, refletida, consciente, que é capaz de transformar as estruturas do mundo. A igreja de Cristo presente no mundo é para isso. É para fazer pensar essas estruturas, é para fazer chegar até aqueles que não conhecem a nossa palavra, aquilo que nos tornou, aquilo que nos fundamentou em questões que nós consideramos importantes. É aquilo que nos transformou o coração, né? Porque todo cristão de alguma maneira já teve o toque do Espírito.
de alguma maneira já teve contato com o conteúdo da palavra de Jesus, que liberta, que transforma, que salva, que alivia os sofrimentos. É muito incoerente, né, a gente pensar que tantas injustiças estejam acontecendo em países que se dizem cristãos. É impossível admitir que se aprove leis como o aborto, por exemplo. É intrinsecamente mal. Matar alguém é intrinsecamente mal. Não tem desculpas para isso. Outro dia eu recebi um e-mail, não sei se é verdade. Dizem que uma mulher apareceu no consultório de um médico e disse para ele assim: doutor, eu estou apavorada, que eu estou com um filho de 9 meses e estou grávida de novo. E eu vim aqui que eu gostaria de fazer um aborto. E disse que o médico olhou para ela e disse: ótimo, sem problema, mas então vamos fazer o seguinte: ao invés de matar a criança que está no ventre, vamos matar o outro de 9 meses. Aí ela levou um susto, né? Como, doutor? O senhor está louco? Matar o meu filho? Aí ele olhou para ela e disse: minha filha, matar o que está no ventre é a mesma coisa, você vai matar um filho também. Choca, né? Choca quando nós olhamos nos olhos e falamos: então tá bom, não mate o que está no ventre, a gente mata o que está de fora. É apenas uma maneira de mostrar o absurdo que é o aborto. Minha gente, tudo isso vai tomando conta da nossa consciência, justamente porque falta passar por nós, falta tomar conta de nós, falta inundar o nosso coração e a nossa mente a mentalidade cristã, que com certeza é capaz de amenizar os sofrimentos do mundo. Porque quem tem Deus no coração vai pensar 2, 3, 4 vezes antes de fazer mal a alguém. Quem tem Deus no coração vai pensar 2, 3, 4 vezes antes de falar mal de alguém, antes de difamar, antes de esparramar coisas ruins. Quem tem Deus no coração vai pensar 2 vezes antes de enganar o outro. Então é esta experiência cristã que vai fazendo com que esse significado do sofrimento possa aparecer, mas não de maneira negativa, mas de maneira positiva. O sofrimento que está no outro está também em mim. Então a gente identifica que isso é fruto de um limite e nós agimos a partir deste limite para melhorar o mundo que nós vivemos. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. É engraçado que às vezes a gente pensa que o cuidado de Deus na nossa vida, ele vai ser manifestado o tempo todo nas portas que estão abertas. Mas a gente descobre que cuidar não é só abrir as portas. Cuidar também consiste em fechar portas. Que quando uma porta se fecha, outras se abrem. Mas a sabedoria precisa ser buscada para identificar que na porta que se fecha, também há um cuidado de Deus sendo expresso. E que nem sempre a gente consegue compreender, não é mesmo? Talvez a gente tenha sido educado em pensar e acreditar que o cuidado de Deus será manifestado o tempo todo naquilo que nos favorece. Aparentemente, né? Quantas vezes na vida uma porta fechada significa oportunidade de crescimento? E mesmo que amar
e ser amado consiste o tempo todo em estabelecer limites, em abrir portas, mas também em fechar portas. Amor de pai e de mãe se expressa no sim, nas oportunidades que a gente permite aos filhos, naquilo que a gente delibera, naquilo que a gente entrega, mas o amor também se expressa naquilo que nós negamos. Sobretudo quando você descobre que a palavra não, quando usada de maneira correta, ela ajuda a estabelecer limites necessários para a construção do caráter. Nós jamais vamos poder ter filhos educados, com bom caráter, se nós não dissermos não para muitas questões. Quando você percebe que o seu filho não está preparado para aquele presente, quando seu filho não está preparado para aquela situação, para aquela viagem, para aquele momento de solidão, né? Quando o filho começa a reivindicar que ele quer viajar sozinho, que ele quer fazer sozinho, quando você percebe que ele não está preparado para este momento e você diz não a ele, mesmo que ele não compreenda, aquele não é importante na construção do caráter do filho. Isso é cuidar, né? Talvez porque a gente viva um momento de muita liberdade nos tempos de hoje, a gente tenha identificado que cuidar é a gente permitir. Não. Cuidar também é não permitir. E é nesse equilíbrio bonito que nós vamos descobrindo a experiência do cuidado como frutuosa. E é interessante porque, em se tratando de religião, este lugar humano onde nós nos colocamos diante de Deus e com Ele estabelecemos uma relação, muitas vezes na religião nós vamos aprender de maneira muito errada que o cuidado de Deus se expressa naquilo que Ele providencia. Certo? Mas a providência de Deus não é só permissão. Há uma série de realidades que Ele vai nos negar que são importantes para nós. Pode ser que a gente não entenda a negação hoje, mas quando depois de um tempo você vai analisar, é verdade, aquilo não me aconteceu, aquilo não me foi possível do jeito que eu queria, mas foi importante. Esta regra, minha gente, está nos jardins, quando você vê uma árvore muito viçosa, toda bonita, e de repente o jardineiro vai com sua tesoura e poda aquela árvore. Aparentemente a gente acha um absurdo. Como é que uma árvore tão bonita está sendo podada? Como é que nós podemos entender que o viço daquela árvore seja quebrado por uma tesoura e aparentemente ela pareça ter perdido tudo o que ela tinha? Mas aí vem a sabedoria do jardineiro. Ele sabe que se a árvore não for podada, ela começa a definhar, porque ela não vai ter mais uma disciplina no seu jeito de crescer. A tesoura, ela disciplina a árvore para que ela cresça de um jeito certo. É muito bonito a gente compreender esta lógica dos jardins e aplicá-la na nossa vida. Quando a gente sofre uma poda, é tão doído, né? Porque você está acostumado a ser vistoso, você está acostumado a ser grande e de repente uma realidade vem e lhe poda. E você não entende aquilo. É como a gente ser corrigido. Quando uma palavra de correção chega até o nosso coração, a primeira reação que a gente costuma ter é de negação daquela correção. A gente acha que a pessoa que está nos corrigindo está agindo com maldade, a gente corre o risco de pensar que a correção é uma maldade do outro, mas não. Nem sempre ela é uma maldade. Pode ser que seja. Pode ser que existem pessoas maldosas que estejam querendo podar você, não porque você precisa de poda, é porque o seu trabalho, o seu sucesso incomoda. Mas quando esta correção vem de uma pessoa que tem a autoridade afetiva do amor, eu sempre digo isso, minha gente, dê ouvidos a quem ama você. Se a palavra de quem ama está diretamente conectada com a responsabilidade de fazer você crescer, é importante ouvir o que ela tem a dizer. Porque é a palavra da poda, é a palavra da reorientação, é a palavra do cuidado, né? É uma palavra que cuida de nós. Quando você já experimentou na sua vida, alguém ama você e ela lhe indicou caminhos que eram mais difíceis, eram caminhos de podas, eram caminhos de renúncias, e você ousou buscar, mesmo sabendo que não seria fácil. Quando eu fazia faculdade de teologia, o padre Joãozinho,
uma vez me disse assim, estava logo começando o curso, e eu não estava gostando muito de teologia, que eu tinha ficado apaixonado pelo curso de filosofia, e no meu primeiro ano de teologia eu custei a gostar. Depois me apaixonei também, e até gostei mais do que a filosofia. E eu me lembro que numa daquelas conversas que eu tive com ele, ele me disse assim, Fábio, você está acostumado a fazer só o que você gosta. Comece a experimentar na sua vida, a fazer coisas que são difíceis para você, que não dá muito prazer. Por exemplo, agora você tem a teologia diante de você. Comece a buscar os caminhos da teologia, mesmo enfrentando as dificuldades que ela lhe oferece. Você não gosta, você prefere a filosofia, mas faça questão. Faça questão de buscar o conhecimento teológico com todas as forças do seu conhecimento, da sua inteligência e da sua afetividade. Queira a teologia. Porque quando a gente faz alguma coisa que a gente não gosta, é uma oportunidade preciosa que a gente tem de crescer. Porque fazer aquilo que você já sabe não vai lhe fazer crescer muito. Eu já sei fazer e aquilo eu repito. Agora, quando você é colocado numa situação adversa, quando você é colocado numa situação contrária, o seu cérebro, a sua emoção tem que reagir de um jeito que você evolui, você avança como pessoa. E aí ele deu um exemplo muito bonito. Tenha dentro de você sempre a coragem de buscar as suas reservas de amor. Porque você vai precisar usá-las no momento em que você estiver sendo contrariado. No momento em que a coisa não for muito favorável a você. Eu tenho, sabe, minha gente, depois dessa conversa com o Padre Joãozinho, tanta coisa ficou mais clara diante de mim. Sobretudo porque eu tenho uma vida muito corrida. E eu confesso para vocês que eu não gosto disso. Eu preferiria muito mais ter uma vida tranquila, uma rotina. Quando eu exercito o cansaço excessivo da minha missão, eu sempre me recordo dessa palavra do Padre. Quando eu chego num lugar que eu não gosto, porque não é todo lugar que a gente vai que a gente gosta de estar. Ou porque você está muito cansado, ou porque ali tem gente demais e você tem que dar muita atenção e você não está com aquela disposição toda. Eu sempre me recordo da palavra. Busque as reservas, que é nesse momento que você cresce. A gente vai ficando infeliz quando a gente não tem a poda, sabe? Porque você vai ficando só a árvore que cresceu. E ela deixa de crescer. Ela atinge um patamar e depois ela fica disforme, porque ela vai lançando galhos para todas as direções, ela perde a disciplina. E a vida cristã, minha gente, é um exercício constante de disciplina. Eu disciplino o que eu falo, eu disciplino o que eu escuto, eu disciplino o que eu vejo, eu disciplino o que eu leio, eu disciplino a minha atitude, eu disciplino a minha espiritualidade. Tudo passa pelo crivo da disciplina. Se nós exageramos nas coisas, nós vamos pagar pelo preço do exagero. Se a gente faz de menos, a gente paga o preço do fazer de menos. Tudo é busca de equilíbrio. E a poda, ela não tem outro objetivo senão nos colocar no prumo do equilíbrio. E é isso que nós queremos. Porque todos nós, sem nenhuma exceção, precisamos viver os processos do cuidado de Deus, que consiste em permissão, mas também em negação. A gente precisa se amar muito. O ciclo do auto-amor, ele é muito difícil de ser vivenciado, de ser experimentado, porque nós temos com muita frequência um autodesprezo. A gente entra em experiências de autodesprezo que são absolutamente nocivas para nós. A gente tem muita dificuldade de administrar os nossos insucessos, os nossos fracassos, dos mínimos aos mais volumosos. De repente você não conseguiu ser como você gostaria de ser, de repente você não fez o que você gostaria de ter feito. Desde as escolhas mais elementares, minha gente, aquilo que na filosofia a gente chama de acidental, né? Que não tem nada a ver com a essência ainda, é só acidental, tá ali beirando. A gente faz escolhas acidentais o tempo todo, a roupa que a gente vai vestir, o lugar que a gente vai comer. Mas existem escolhas que são essenciais, que são aquelas que modificam na sua estrutura, que modificam quem você é. Então, o que é interessante? A experiência de você perceber
que no seu dia a dia, manter o amor próprio significa você se reconciliar com as escolhas acidentais e infelizes que você fez. E dependendo da escolha acidental, ela repercute na essência. Você acidentalmente escolheu um namorado, por exemplo. Você tinha 1 milhão de homens para escolher. Sim, porque você é uma mulher que tem muita possibilidade. Aí você escolhe aquele cara. Aí você escolheu aquele cara, foi acidental. No primeiro momento é acidental. Por que é acidental? Porque poderia ser outro. Não é uma realidade que você não pode substituir. Aí a convivência com aquela pessoa, que num primeiro momento foi acidental, vai se aprofundando, e de repente aquilo se transformou numa relação essencial, porque passou a modificar as estruturas mais profundas da sua personalidade. A pessoa que era acidental passou a ficar na essência com você. E aí, às vezes, essas pessoas podem ser terríveis na nossa vida. Elas podem nos estragar, elas podem nos retirar do eixo da nossa verdade, elas podem nos espoliar, elas podem nos machucar, elas podem nos estragar emocionalmente. Aí aquilo que foi acidental no primeiro momento, depois repercutiu essencialmente. Então é por isso, o tempo todo, nós estamos fazendo experiências, escolhas acidentais, com as quais nos frustramos. A gente se frustra muito numa experiência acidental. Depois essa frustração joga, consequências na nossa essência, na nossa verdade. Então a gente vai minando muito a estrutura do auto-amor. É o amor próprio que nos protege de tudo, inclusive dessa história de ficarmos ofensíveis ou não. Quando eu me amo, quando você se ama, quando você tem um respeito por você, toda vez que você for caluniado, é difícil? Eu não estou falando de uma postura fácil. O que você vai tentar fazer? Não prestar atenção na calúnia, não gastar energia com a calúnia, não gastar tempo com os caluniadores. É a mesma coisa que você cair no asfalto, ralar a sua mão, e quando começar a cicatrizar, você vai, rala de novo. Isso é cultivar a ofensa. Isso é cultivar a calúnia. Isso é fortalecer o caluniador dentro de nós, ou a energia negativa que alguém nos ofereceu no novo ambiente. Quem decide em não guardar isso? É o soldado do auto-amor. A guardiã do auto-amor. Então, a guardiã do seu auto-amor, é que vai fazer a triagem. Guarde isso, não guarde isso. Guarde aquilo, mas não guarde aquilo. É o amor próprio, essa instância. Vou inventar aqui, não sei se estou falando uma bobagem, se estiverem presentes os psicólogos que queiram me corrigir, mas eu poderia dizer que o amor próprio é a instância emocional mais inteligente que nós podemos ter em nós. Será que estou errado em dizer isso? Pensar que o amor próprio é a instância mais inteligente em nós. É ela que vai fazer o discernimento de tudo aquilo que a gente vai guardar ou jogar fora. É interessante pensar assim, eu gosto de pensar assim. Se estiver errado, depois vou me corrigir com o tempo. Mas a instância do auto-amor como algo que está muito purificado, muito certo, é igual à consciência. Quando nós falamos de consciência, e eu sempre gosto de dizer que Deus nos fala pela consciência, por quê? Porque a consciência é o lugar que em nós é muito puro. Por que a gente não dorme com a consciência tranquila? Porque nós enchemos ela de impureza. Ela sabe tudo que a gente faz de errado. Quando nós não estamos com a consciência purificada,
a gente não dorme, a gente fica muito mal, a gente fica incomodado com o que tomou de decisão, ou que falou, que agiu. Então, o que é interessante? Eu pensar que a minha consciência é o lugar do meu amor próprio. E é o amor próprio que nos protege. Você está sendo invadido o tempo todo. Eu não tenho medo de água. Tenho certeza que você está sendo invadido o tempo todo por pessoas que têm respeito por você e que invadem com coisas boas, porque ser invadido não é de todo ruim, né? Eu sou invadido por pessoas boas, eu sou escancarado por pessoas boas que trazem energia positiva, que me trazem boas palavras, que me trazem boas propostas, que me trazem boas ações, bons fluidos. Ótimo! Mas nós também estamos sendo invadidos por pessoas que nos trazem muitos fardos, muitos pesos, muitas situações desagradáveis. E é aqui que a gente vai fazer a triagem. O que a gente vai escolher guardar de tudo isso que é invasão na nossa vida? Invasões positivas, invasões negativas. Então, é o alto amor, essa guardiã, desse soldado, que será capaz de fazer a triagem do que nós iremos guardar em nós e do que nós iremos rejeitar. Então, se lhe ofende, preste atenção. Por que está lhe ofendendo? Será que tem alguma conexão com a sua verdade? É bem possível que sim. É bem possível que a palavra ofensiva esteja mostrando para você aquilo que você não gosta de reconhecer. E você se sente assustado quando alguém disse, porque de alguma forma está tornando público aquilo que você gostaria que ficasse eternamente nos bastidores. Quando é calúnia, não. Não há nenhuma conexão com a verdade. Então, entra por aqui, sai por aqui e não volta mais. As ofensas que nos doem são as que revelam as verdades que queremos ocultar. Quando não estão minimamente alinhadas à nossa verdade, nem nos abalamos. Entram por um ouvido e saem pelo outro. E aí algumas pessoas, não, padre, mas como é que a gente faz quando a gente é caluniado? Claro que eu vou ficar abalado, claro que eu vou ficar chateado. E claro que a ofensa dói. Sim, minha gente. Primeira coisa que a gente precisa distinguir é que ofensa é muito diferente de calúnia. Quando o outro me ofende, ele está me dizendo alguma coisa que diz respeito a mim ou não. Então, se não diz respeito a mim, é calúnia. Então já há um filtro natural no entendimento. O filtro natural do entendimento vai me ajudar a distinguir se aquilo que o outro está me dizendo é uma ofensa ou se aquilo que o outro está me dizendo é uma calúnia. Se o outro está me caluniando, é diferente, ele não está me ofendendo. Ele pode até ter uma carga de ofensa, mas o que ele está fazendo é mais grave. Aqui eu me refiro que sim, nós temos uma dificuldade enorme de reconhecer aquilo que em nós é frágil. É muito difícil. Eu tenho dificuldade de reconhecer os meus defeitos. E quando alguém me ofende a partir de um defeito que eu tenho, e eu faço de tudo para manter aquele defeito sob cuidados, sob disfarces, imediatamente eu tenho aquela indisposição que o outro está me dizendo. Então, o outro me ofendeu porque de alguma forma encontrou uma verdade dentro de mim. Aquilo que ele está dizendo, se não é calúnia, a diferenciação está aí, se ele não inventou aquilo está me ofendendo porque de alguma forma tocou uma realidade da minha personalidade, do meu jeito de ser, que me incomoda. E é claro
Me incomoda porque eu sei que de alguma forma está minimamente alinhado com uma verdade que eu tento esconder. Da mesma forma, quando eu escuto, nossa, mas que absurdo que essa pessoa está dizendo, ou está escrevendo, ou está falando, né? Aí o que acontece dentro de mim? Eu naturalmente faço um processo de distanciamento e digo, não, isso que essa pessoa está dizendo, isso que essa pessoa está escrevendo, não tem nenhum alinhamento com a minha verdade. Obrigado por se juntar a nós nesta busca pelo conhecimento e pela fé. Compartilhe suas reflexões na seção de comentários, inscreva-se para mais jornadas e convide outros a se juntarem a esta aventura.